Momento especial na TV brasileira. Parem tudo, pelo amor de Deus, porque, afinal de contas, esse é o nosso programa Agora é com Eles, que começou para abençoar você e sua família, trazendo assuntos extremamente relevantes. E no programa de hoje, sabe o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre essa zona de conforto. Você está feliz onde está? Qual é o momento certo, então, aí para a gente abandonar aí a nossa zona de conforto e ir em busca de algo maior, melhor ou até diferente? Esse é o programa de hoje. Então, maridão, você que está aí na sua casa, o filhão, irmã, já chama todo mundo, bota os homens aí de frente da TV, porque agora nós vamos falar aí para essa turma melhorar, sair da zona de conforto, porque afinal de contas, o Agora é com Eles, o programa do homem brasileiro, está no ar. É isso aí, pessoal, com o programa Agora é com Eles no ar, nós queremos levar esse bom entretenimento, edificação aí para a sua família, nós queremos fazê-lo ainda melhor, contribuir para esse processo. Mas para isso, temos que ter esses caras aqui como bondoso, leal, amigo, inteligente, cheio da unção de Deus. Está aqui do meu lado, aqui. Felipe Barros, eis o homem. Todo programa, eu vou te falar, eu saio da Rede Super até voando, assim, você me apresenta de um jeito que eu fico feliz. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Que eu penso mesmo sobre você. A gente vai melhorando, né, Felipe? Mineiramente, vocês já sabem disso, é junto dos bons que a gente fica melhor. É esse tipo de gente que tem que ter perto. A gente fica melhor. Melhor. É esse tipo de gente que tem que estar pertinho da gente, sabe? Para nos colocar para cima também, não só no sentido do ego, não, muito pelo contrário, nos tornar pessoas melhores. E claro, aqui, como a gente vai falar sobre sair da zona de conforto, ou ficar aí mais um tempinho nela, ou ficar na mesma, também temos um convidado muito especial que está aqui conosco, que você conhece agora. Wellington Silva foi ordenado ao ministério pastoral em 1998. Formado em teologia, ele tem mestrado e doutorado na área. Conselheiro pastoral, ele é pastor vice-presidente da Comunidade Evangélica Vida Nova, membro da diretoria do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Minas Gerais. É também membro da diretoria estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. Casado há mais de 30 anos com Alcinea, tem 3 filhos, Ana Luísa, Lucas e Henrique. Tá vendo? Com um currículo desse aqui, não dá para ficar parado. Pastor Wellington, seja bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar com vocês. Agora eu fiquei assim, né? Estou humilhado pela apresentação aqui do Felipe. Não, mas rapaz. Com o currículo daquele ali, ó. Você viu? Com foto ali da Alcinea, da turma toda. Ali, aquela condição de diretor, conselheiro, só aí... Além do que você está alinhadíssimo. Você está alinhadíssimo. Muito obrigado. Está muito bem, né? Muito obrigado. É verdade. Pastor Wellington, aqui no nosso programa é isso, é exatamente esse bate-papo descontraído, que a gente quer levar para o pessoal de casa essa ideia de que a gente sempre pode melhorar. A gente não precisa ser mais do mesmo. Né? A gente não tem que ser Maria vai com as outras, né? A gente não tem que ser aquele vaquinha de presépio. E as propostas que temos aqui tem trazido, né, à família muita diferença, porque são assuntos que às vezes não são colocados, ou às vezes são colocados num patamar que muita gente acha inacessível. E são esses patamares, não esses inacessíveis, mas são esses patamares ali palpáveis, esses alvos ali tangíveis, ali, né, alcançáveis, que a gente tem que buscar para melhorar. Não é ficar daquele hino herege lá atrás, né? Da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Ué, né? Esse herege eu achei que era de crente. A vivência, talvez. É isso que nós queremos quebrar aí. E é muito interessante porque quando a gente está falando de homem para homem, embora eu creio que muitas mulheres, e eu faço até o convite a todas as mulheres a sua está assistindo, também. Então fica pianinho aí. Exatamente. Então eu vou falar... Se não, Felipe, não pede música no Fantástico. É verdade.
É verdade, hein, rapaz? Então tem que ser poucas as minhas palavras. Mas eu acho que a gente tem que partir de um ponto em que o homem ele tem que entender qual o papel dele na sociedade. E para ele entender esse papel, aquilo que você falou no início, fazer mais do mesmo, ele te faz ser aquela pessoa, a palavra que eu vou usar, talvez ela seja um pouco ruim, negativa, mas não é. Nos faz muito medíocres. A mediocridade é a média, né? Então, aquela pessoa que está aí na zona de conforto é a mesma coisa da pessoa medíocre. Ela tem medo de arriscar. Né? Aquele cara, não sei vocês, mas vai para a escola e lá a média é 50, 60, seja lá o que for. O cara só faz para passar. Ele poderia chegar no 100, mas ele só faz no 50. Então, ele nunca vai ultrapassar aquela linha de conforto, aquele mínimo ali aceitável. Mas ele também nunca vai alcançar lugares altos. E eu acho que nós, como homens, nós estamos precisando hoje tomar uma nova postura, realmente. Eu acho que esse programa é fantástico, eu já vi alguns programas, eu acho fantástico a proposta e principalmente a linguagem que é de homem para homem e a gente falar algo assim, que o homem que está do outro lado, que nos assiste, ele está entendendo o que é que nós estamos falando. O que é para ele, né? Felipe, dentro do que o Edson falou ali, eu me lembrei o seguinte, o homem tem essa questão do brio, né? De se provocar, o cara reagir ali às situações. E eu me lembro que na sala, na faculdade, o professor chato, a beça e tudo, né? Todo mundo não gostava. E num semestre aí o artista chegou e falou assim, vou dar os pontos para todo mundo, para passar, tá tudo certo, vou dar presença. Eu não quero a encheção de paciência aqui dentro da sala. Esse levanta, entra e sai, conversa paralela e tudo. Eu sei que vocês querem assinar presença para sair e tal. Quem quiser, só falar o nome aqui sem retaliação alguma, pode ir embora, tá tudo certo, vai só entregar os trabalhos, né? Fazer as provas, tá tudo certo. O resto tá tudo beleza, vou dar os pontos. Gente, pode falar, pode manifestar, eu não quero a zoeira dentro da sala. Aí um levantou, aí ele, seu nome tal, começou a colocar. Depois que aquela turma, saindo de sala, né? Vou ficar suave, ele disse para os demais, agora que os medíocres se manifestaram, eu quero falar com os bons. É isso mesmo. Voltou a turma assim, né? Todo mundo assim. Mas isso trouxe esse despertar, porque às vezes a gente faz as coisas na vida para passar na média, para ficar ali. E essa zona de conforto, ela nos limita ali a viver as coisas boas, esses desafios, aquele friozinho na barriga, você vê assim. A zona de conforto é um estado, né? É um estado mental que vai afetar o seu comportamento. Então, ela está presente, ela pode estar presente em tudo, até na nossa rotina. Então, você já sabe, todo dia você acorda num determinado horário e aí já tem ali pronto o que você vai fazer no café da manhã, já sabe qual roupa mais ou menos que você vai vestir, as mulheres talvez nem tanto assim, mas ok. Pelo menos você tem um guarda-roupa ali para poder escolher, você precisa vestir, tem tanto tempo para fazer aquilo e você começa a entrar num automático que em algumas áreas da vida pode ser preocupante, que você já não cria mais, já não inova mais, já não cresce mais. Então, falando para os homens agora, né, que a gente tem aquela mania que é do homem de protelar a coisa, de deixar com que aquilo demore a se realizar. Daqui a pouco, né? Deixa eu conquistar para ver como é que fica. E de repente isso já não é mais só um costume, já vira algo que gera conflito nos relacionamentos, porque você está ali naquela zona de conforto e sua vida já não anda mais. Então, é necessário, Serginho, como você falou, tomar decisão mesmo. Tomar a decisão de viver de se posicionar de uma forma diferente para você continuar crescendo e não ficar estagnado nessa zona aí na sua vida. E é tão interessante essa ótica, né, do sair da zona de conforto, porque para algumas pessoas a zona de conforto é o melhor lugar que está. É o melhor lugar que há. Por quê? Porque ali você não corre riscos. A zona de conforto é o estado que você fala assim, não, eu já estou aqui aposentado, ou então eu já tenho uma renda tal, eu já tenho estabilidade nisso, naquilo, meus filhos já estão casados, ou então... teoricamente eu tenho um bom emprego. Isso. Então, está tudo muito bem. Só que nós não podemos nos esquecer do seguinte, não existe o dia de amanhã escrito por nós, o dia de amanhã ele é escrito por Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. E aquele que não se prepara para o dia de amanhã, ele é pego de surpresa. Eu vou citar um exemplo aqui clássico da Bíblia para mostrar para você como que é a zona de conforto. E Deus é mestre para nos tirar da zona de conforto.
Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, onde Deus, né, fala ali para eles, né, vem o Espírito Santo e tal, e vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Deus falou o quê? Primeiro em Jerusalém, Samaria até os confins da terra. Primeiramente, ele falou para quem? Para a igreja, mas quem estavam ali? Os seus discípulos, na maioria homens. Beleza. Você tem todo o texto da vinda do Espírito Santo, né? E aquele momento magnífico da igreja ali no princípio, onde batiza-se 3.000, daqui a pouco é crescido para 5.000, e a zona de conforto, vão ficar por aqui mesmo. O que aconteceu? Você pega Atos 8.1, onde a Bíblia fala que houve uma grande perseguição na igreja. O que Deus fez? Tirou-os da zona de conforto. Aí os discípulos começaram a ir, não os apóstolos, primeiro começaram a ir para onde? Para a Judéia, Samaria. E daqui a pouco até os discípulos também, os próprios discípulos, cabeças da igreja, começaram a ser enviados também. Sabe por quê? Porque Deus odeia a zona de conforto. A zona de conforto nos atrapalha a crescer. E aí você vê que interessante isso, porque nós humanos temos limites. Então, eu com a minha força humana, com o meu intelecto humano, eu tenho limite de onde eu consigo chegar. Em Deus não existe o limite. Então, acho que esse talvez seja uma resposta, pastor, diante do que você falou, dessa aversão a Deus pela zona de conforto, porque Ele não tem limites. E Ele nos disse que nele nós podemos todas as coisas. Então você... Faríamos obras que Ele fez e outras... maiores. Uau! Então, esse entendimento da questão do limite que é essencial. Olha, o povo de repente sai do Egito e não se sabia o que ia viver. Eles tinham medo, né? Mas Moisés falou, eu tô com Deus está comigo, eu tenho uma palavra. Então, eu não tenho limites, o mar não é limite para mim. Então, chegar diante dos limites, você se aventurar a ir até o seu limite, entendendo que a partir dali é Deus que vai te guiar, ajuda muito a você passar por essa zona de conforto. Verdade. E é isso aí, pessoal. Dentro desse contexto que aqui trabalhamos, nós vamos trazer o nosso convidado aqui para o nosso sala de bate-papo aqui, só que, claro, de forma remota, e nós vamos falar agora com o nosso querido pastor Felipe Souza, convidando aqui para a nossa tela. Pastor Felipe Souza, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agora é com Eles. Tudo bem, pastor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre esse tema tão importante, tão relevante, principalmente para os jovens hoje em dia. Parece que se agarraram em uma zona de conforto e não querem sair do lugar mais, né? E essa talvez seria um dos maiores exemplos, né? Um dos maiores exemplos aí que a gente possa dar é o jovem sair da casa dos seus pais, né? Em outras culturas, a americana, por exemplo, assim, nós aqui ainda temos esse sentido de acolher aí. Mas dentro também, né, do que o Felipe aqui falou, o pastor Wellington, dentro desse padrão de Deus de não querer que nós estejamos nessa zona de conforto, Deus tem até essa certa aversão a isso. A questão do medo do desconhecido, pastor, daquilo que vem ao deserto. O que a gente vai encontrar no deserto? Os caras saíram do Egito riquíssimos. O que nós vamos encontrar? Esse medo também desconhecido é uma barreira também forte, que implica aí na vida dos jovens, assim também como num determinado estado de maturidade que nos propõe alguma mudança? Com certeza. Eu entendo assim que a zona de conforto é a nossa zona natural, né? Ninguém quer sair da zona de conforto, ninguém quer ficar desconfortável. O nosso cérebro, ele sempre quer mais conforto, o nosso coração, ele sempre quer mais conforto. E o Senhor, ele sempre nos chama para andar sobre as águas, para confiar, para ter fé, para caminharmos debaixo de uma direção da palavra, de uma direção que Ele nos dá individualmente sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. E essas direções, elas estão sempre ligadas à fé. E a fé é o fim fundamento daquilo que a gente não vê. E quando a gente não consegue enxergar onde a gente está pisando ali, a gente sente medo, é verdade? Ninguém gosta de andar no escuro. Você quer sair com um mapa, com uma direção, saber exatamente o que vai acontecer. E quando a gente falando sobre esse assunto aqui agora, eu me lembrei de Moisés e quando Deus chama Abraão e fala para ele sair da terra, né, dele e ir para a terra prometida, poxa, para uma terra que ele ainda ia conhecer, uma terra que Deus não tinha mostrado a ele, sair da casa dele, da casa dos pais dele, para uma terra que ainda ele ia mostrar. Então, esse cara era o pai da fé.
Por quê? Porque ele confiou cegamente no Senhor. Ele confiou sem depender ali de recursos, de uma direção específica, de uma localização geográfica. Ele literalmente saiu da zona de conforto dele para caminhar debaixo de um lugar sobrenatural, de uma direção sobrenatural. E eu acho que quando a gente vive isso em Deus, quando você decide caminhar debaixo de uma direção de Deus para a sua vida, para a sua profissão, para os seus negócios, para o seu casamento, sua família, você sai da zona de conforto, porque não é mais baseado na sua força, na força dos seus braços, do seu currículo, da sua conta bancária, de quem está te indicando. Então você está confiando que é o Senhor que faz. Você tem que ter ação, você tem que sair do lugar, você tem que se mover, mas o resultado, a colheita, né, o crescimento. A palavra para Jonas, para ele sair da terra que ele estava para proclamar o arrependimento, a primeira coisa que Deus fala com ele é: levanta-te e vai. Sai de onde você está, vai para outro lugar. Que Deus nos dá uma direção para algo grandioso, para algo sobrenatural, vai exigir de nós: levanta-te e vai. Para onde? Às vezes a gente não sabe como, às vezes a gente não sabe, mas é fé, é caminhar em Deus, usando a nossa fé, crendo que é Ele que provê, que é Ele que guerreia as nossas guerras, que não é de acordo com quanto dinheiro tem na nossa conta bancária, não é de acordo com quem está nos indicando, né? De acordo com o lugar que nós estamos indo, é a direção de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus na nossa vida, que nos sustenta nesse lugar fora da zona de conforto, né? Eu vejo, hoje eu tenho uma empresa e, inclusive, essa semana eu estou fazendo um processo seletivo para novos colaboradores e a gente viu a quantidade de jovens, e daí saindo da nossa esfera cristã, né, de jovens, seja qual for a religião, que nunca tiveram uma experiência de trabalho fora, que nunca saíram da casa dos seus pais, que já estão com 30 anos procurando a oportunidade do primeiro emprego, porque não queriam sair da zona de conforto. Agora está espremendo, né? Então querem se casar, querem se formar, querem coisas novas, mas quanto tempo decidiram viver no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, dependentes do pai, da mãe, e algo. O lugar de conforto, ele nos leva a um lugar de mediocridade. Quando você não sai daquele lugar, isso você pode ser um milionário que está lá já, né? Você alcançou um patamar e você se aquietou ali. O dinheiro, ele acaba, não é verdade? O tempo, a nossa vida acaba. E enquanto a gente tem vida para viver, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se desenvolver, buscar novas experiências, se aprimorar profissionalmente, espiritualmente, os nossos relacionamentos, nossa saúde mental, emocional. Então, eu acho que muito além de um status, né, às vezes é mais fácil, a gente pode imaginar, é fácil fulano de tal falar para essa zona de conforto, que está lá, tem um emprego bom, tem uma renda boa, está no ministério já ativo, ou está casado, tem filhos, que ele vai sair da onde? Qual que é a zona de conforto dele? Mas não é assim, cada um de nós temos os nossos próprios gigantes e a gente tem que vencer os nossos gigantes, e a minha zona de conforto é completamente diferente da zona de conforto do João, da Maria, do Paulo, não é verdade? Verdade. Esse, gente, é o nosso querido pastor Felipe Souza, não é? Está participando aí conosco de forma remota, forma online. E aqui eu quero agradecer, pastor Felipe, pela participação, por suas colocações. Obrigado, viu, pastor? O senhor é da Batista de Contagem, não é isso? Isso mesmo, Igreja Batista de Contagem. Então, como está pertinho, um dia está aqui com a gente aqui no estúdio. Foi um maior prazer, estarei aí, com certeza. Fechado. Obrigado, pastor. Um abração, viu? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Se tivesse longe também podia vir, viu, pastor? O cara é bom, né, senhor? Não é porque só porque está pertinho, Felipe, não. Não é só porque está pertinho, eu não sei se você vai se recordar, isso tem muitos anos. Quando eu era seminarista lá em Goiânia, eu ia fazer um estágio e eu me inscrevi para fazer estágio com você, né, para confluir. Aí acabou que a direção do seminário onde eu estudava me direcionou para o Rio Grande do Sul, mas a gente estava na época, isso deve ter uns 10, 12 anos,
A gente estava trocando e-mails lá na época, eu sou cantor também aqui no estilo louvor na Igreja Batista de Contagem. E naquela época eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas quem sabe agora eu morando em Contagem, tão pertinho, né? Eu posso aí conhecer vocês. Vem pra cá, vamos gravar programa junto aqui, vamos crescer junto. Eu amo muito a Igreja Batista de Contagem, o pastor Judson, o pastor Cirilo, tantos outros que passaram por aí e os que estão também. Então fica o nosso abraço carinhoso e vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente. Combinado, até mais. Deus abençoe. Que bênção aí. Ele só errou na idade, né? 10, 15 anos atrás, muito tempo. Não, e aí vem falando em Abraão, né, e tudo, aí a gente já vê. Mas olha que legal, quando fala ali, né, o pastor citou o exemplo de Abraão, Abrão até então, era milionário, o pai dele tinha boa, tinha um cascalho. E para obedecer a Deus, viver, sair dessa zona de conforto, não falou que ele ia para levar o testamento do velho lá, não. Ele falou, vai para a terra e para reconstruir, para começar. Esse senso também de dar os primeiros passos aí, de crescer, tem que ser um motivador para nos tirar dessa zona de conforto o tempo todo, né? E eu vejo uma questão, quando ele citou Abraão, ele citou também Moisés, né? O Felipe também citou Moisés. Nós temos que ver que Deus, quando a gente fala algumas coisas, tem pessoas que têm... ele falou de Matusalém. Eu também entendi, mas tudo bem que eu sou visitante aqui, então depois, né, vocês não me convidam mais. Mas tem uma coisa interessante que talvez quando a gente tem algumas falas, as pessoas podem interpretar errado, mas eu vou explicar. Deus é um Deus de reação. Deus não é um Deus de ação. Eu vou explicar. Deus, ele reage. Deus nos dá uma ordem e se você não fizer o que Ele te mandou, Ele não vai agir na sua vida. Entendeu? Ele é um Deus de reação. Ele fala para você, faça. Por que Ele te manda fazer? Porque você vai fazer o que você pode. Deus não vai fazer o que o ser humano pode fazer. Deus vai fazer o impossível. Deus faz o milagre. O possível não. O sair da zona de conforto cabe a nós. O nos abençoar fora dela cabe a Deus. Deus fala, sai da sua terra. Deus falou assim, sair... ir para o deserto e para onde eu te mandar, você pode. Mas agora, te sustentar no deserto, eu que faço. Mas se você me obedecer. Deus falou com Josué, na travessia do Jordão. Ele falou, olha, manda os sacerdotes carregarem a arca e quando eles pisarem no Jordão, eu faço cessar as águas. Mas Deus falou assim, eles vão ter que pisar. Eu não vou pisar no Jordão, eu não vou mandar meu filho, não vai ser o Espírito Santo. Os sacerdotes carregando a arca vão ter que pisar. Então, Deus é um Deus de reação. Ele reage à nossa ação de fé. Sair da zona de conforto é um passo de fé. Nós tivemos isso agora nesses períodos aí atrás de pandemia, que nós notamos isso. Quantas pessoas se mantiveram ali com aquele medo, aquela coisada toda, né? E quantas pessoas, mesmo dentro de casa, que aperfeiçoaram, fizeram outros cursos, se prepararam para nessa saída agora, eles estavam com o currículo lá em cima. Ou... também, dentro desse mesmo exemplo, pessoas que perderam ali a sua colocação profissional, começaram a se reinventar e se tivesse a oportunidade, você quer voltar para cá? Agora eu estou melhor fazendo coisas diferentes. Exatamente. Né? Tiveram que sair da zona de conforto, né, Felipe? Para agora, gente, algo novo. Então, para a gente dar um confortinho aqui para a gente, nós vamos tomar uma aguinha, pastor, só para dar, que o pessoal dá esse respiro, porque o nosso programa volta depois desse intervalo, que é rapidíssimo. Então, não mude de canal, hein? Fechado? Vamos junto. É isso aí, pessoal, intervalo feito e agora acelerando para esse segundo bloco aqui do nosso Agora é com Eles, com muita coisa boa, e estamos falando aqui sobre sair da zona de conforto. Meu irmão, não pense que você vai ficar aí deitado eternamente em berço esplêndido, que não é assim que a vida funciona. Somos dinâmicos, precisamos de melhorar dia a dia. Felipe Barros, o pessoal chega para mim, isso eu até assim, eu ouvi, obviamente não foi criação minha, mas o pessoal chega para mim, e aí Serginho, como é que você tá? Beleza? Eu tô melhor do que ontem e pior do que amanhã. É isso aí, tem que ser assim. Aí tem gente que demora a cair a ficha, né? Mas essa melhora. Assim. A zona de conforto, ela também tem os seus prejuízos. E muita gente, às vezes, não pensa nos prejuízos, só pensa no que já se conquistou, que é uma forma de soberba. Já conquistei a carreira, o meu ministério, a minha igreja tem aqueles números evangelásticos, né? Eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu sou... Acomoda com aquilo. E às vezes Deus quer fazer novo, porque os tempos também mudam.
O senhor terminava ali no final do outro bloco lá falando, né, sobre a pandemia. 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, né? O que o mundo mudou nesses 3 anos, cara? Foi um absurdo, não é verdade? A tecnologia, as interações, as redes sociais, as profissões. Antes, profissões que tinha muita restrição para um atendimento online, passou a ser estabelecida e veio para ficar. Quem teve dificuldade com isso? É quem se acomodou. Exatamente. Eu não sei mexer no computador. Passou aperto. Eu não sei mexer com tecnologia, não gosto de rede social, não gosto desse negócio de live. Passou aperto. A gente também tem que ter essa visão de futuro para não cair nesse erro, né? Com certeza. E aí são decisões, né? O pastor Wellington falava no final, e o pastor Felipe também, que esteve com a gente online, ele falou muito sobre decisão. E aí nessa decisão a gente tem que entender o seguinte, bom, nós cremos nisso, né? De que Deus fala conosco e Deus nos conduz às coisas que nós temos que fazer. Então, o tempo todo Deus está falando com você. Talvez pode ser que você escute a voz dele, mas não esteja identificando que é ele falando contigo, porque tem esse ponto também. Se a gente vai lá em Samuel, você lembra de Deus chamando a Samuel várias vezes, 3 vezes. Parecendo Deus. Não, eu sou apenas um anjinho, filho. E ele ouvia a voz de Deus, mas ele não identificava que era Deus que estava falando com ele, mas ouvir ele podia ouvir. Então Deus vai te dando direções, você escuta Deus dando as direções, mas não identifica que é ele. E às vezes ele espera da gente uma ação concreta. O que você faz para sair dessa zona de conforto? Faz uma lista, irmão. Faz uma lista, sabe? Eu falo isso muito às vezes quando a gente conversa com pessoas, aconselha. Pega uma lista ali e começa a escrever literalmente ou digitar e busca em Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Além do que eu já estou fazendo. Porque talvez o que você está fazendo é muito prático, é muito confortável, você está ali nessa zona de conforto, mas não cresce, não evolui, não avança. Então, começa ali, vou fazer uma lista aqui que esse ano eu vou fazer uma viagem, por exemplo, missionária. Ou esse ano eu vou levar minha esposa para uma viagem com ela, ou eu vou construir algo, eu vou inventar algo, eu vou gravar um projeto na música, ou eu vou escrever um sermão, um livro. Eu posso colocar aí nessa sua listinha, Felipe, aí, já dando a ideia pessoal de cá? Eu vou fazer um hobby, praticar um hobby que eu sempre tive vontade, mas nunca consegui, porque nunca pôde ser prioridade. Tudo. Porque até essas coisas. Isso ajuda tanto a você sair desse marasmo, sabe? De não conseguir concluir nada, de não conseguir criar nada, e aí a vida começa até a perder, você começa a ficar sem sentido. Eu não sou produtivo, eu não crio nada, então você acaba entrando nesse marasmo da rotina e não evolui mais, e aí isso pode ser prejudicial nos relacionamentos. Isso pode ser prejudicial no seu psicológico, a depressão está aí, é o mal do século. Então isso pode ser prejudicial em vários aspectos na vida do homem. Inclusive na questão física, né? Porque a pessoa, igual você falou, um hobby, ou até vou começar a fazer algum exercício físico, porque a pessoa fica muito parada e tal. Então ela tem que decidir, sair da zona de conforto é decidir tomar uma atitude diferente daquela que eu já tinha tomado até então. E tem uma coisa interessante em cima disso, esse sair e tomar uma decisão, que em algumas situações a pessoa ela está tão travada que ela não consegue nem pensar na mudança. E o primeiro processo para a mudança é o planejamento. Eu gosto muito de ver, eu dou uma matéria no seminário e eu falo muito para os alunos o seguinte, olha, você, não importa quanto você ganha. Eu tenho um curso, né, um tópico que eu dou lá, que eu falo que é possível viver com salário mínimo. Todo mundo fica doido. Não é possível. Eu falo, viver, ter casa, né? Ter uma casa, ter uma vida tranquila. Eu não estou falando uma vida... A pessoa fala, como e tal? Eu vou mostrar. Primeira coisa, você tem que fazer um planejamento. A maior dificuldade do ser humano, seja rico ou pobre, é planejar. O ser humano tem dificuldade de fazer uma planilha e olha, receita, despesa. Eu tenho uma formação em ciências contábeis, então você é acostumado a fazer isso. Bem cartesiano ali, né? Quando você começa a fazer isso, não importa quem você seja. Quando você começa a fazer isso, você vai conseguir planejar as mudanças que você quer para frente. Eu consigo fazer uma viagem no final de ano com a minha família, se eu ganho salário mínimo, eu provo que consegue.
Por quê? Vai colocar no papel o que entra, o que sai, porque se eu ficar sempre, nunca consigo, esse é o ponto, entre aspas, da mediocridade, mas é o ponto também da zona de conforto. Não, eu nunca consigo. O menino, pai, eu nunca bebi uma água de sal, eu queria estar no mar para provar. Não, meu filho, nós somos pobres, não dá. Isso é mentira. Tem que quebrar isso na mente. Você é homem, que a sua mulher está brigando com você frequentemente. Poxa, se a gente não vai em lugar nenhum, a gente não sai. Tem muito isso, né? Não, por exemplo, pastor, desculpe até pelo exemplo que eu vou dar aqui. 30 anos de casado. 32 eu, agora. 24, você já quanto? 17. Seu marido se garante? Eu me garanto. A garanto. La garantia, sou eu. Né? Talvez a sua esposa possa até falar. Ao que melhorar? Que ela, às vezes, até te cobre 30 anos depois. Então, são essas coisas que a gente não pode falar a despeito de tempo. Porque, por exemplo, tempo de casamento não é seguro contra divórcio. Exatamente. Diploma na parede ali não é seguro contra desemprego ou até mesmo pobreza. Então, salário alto não é sinônimo de felicidade. Não. De felicidade, exatamente. Agora, pastor Wellington, dentro da dinâmica do nosso programa aqui, Filipão sabe, o pessoal de casa também sabe aí, nós colocamos aqui as meninas para dar pitacos na nossa boa prosa. Porque aqui a mulher tem vez e tem voz, e a gente precisa. Gente, nós precisamos mesmo de aprender com as mulheres. E agora, no nosso quadro Agora é com Ela, uma opinião feminina, e nós vamos falar agora com a Gabi Salume. Agora é com ela. Certo de sair da zona de conforto. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês minha visão e minha experiência de vida a respeito desse assunto. Gente, pra mim, zona de conforto, de confortável, não tem nada. Na verdade, eu acho que devia chamar zona de acomodação. Porque é aquela hora que a gente acomodou. A gente acha que tá tudo bem, mas no fundo a gente sabe que não tá tudo bem. A gente sabe que a gente, por exemplo, tá precisando melhorar. A gente sabe que a gente tá infeliz, frustrado, insatisfeito, ou tá precisando transformar ou mudar alguma área da nossa vida. Só que a gente às vezes tem preguiça, às vezes também tá sem direção, né? Acontece a gente não ter ali um direcionamento, estarmos perdidos, a gente tem medo, falta um pouco ali de ousadia, a gente tem medo das críticas, a gente tem medo de falhar, né? Então isso tudo nos deixa na zona de conforto. Gente, tá bom desse jeito. Não, tá bom, minha alimentação tá boa, tá bom, é desse jeito mesmo. Esse trabalho me deixa insatisfeito, tá bom, mas tô pagando minhas contas, tá? Vocês estão vendo que existe um certo conformismo por detrás dessa zona de conforto e que lá na frente a gente pode pagar um preço alto de frustração, de infelicidade, de falta de saúde, de estarmos adoecendo num trabalho que a gente não tá feliz, de estarmos afastados da presença do Senhor porque a gente achou que a nossa relação com Ele estava maravilhosa e a gente estava buscando Ele só de vez em quando. Então, o melhor momento de sair da zona de conforto é quando aquilo está machucando a gente, é quando aquilo está angustiando a gente, está deixando a gente cansado, esgotado, está atrapalhando a nossa saúde, a nossa comunhão com Deus. Quando aquela área da nossa vida não está trazendo mais uma satisfação, eu acho que é hora de mudar, é hora de pedir uma direção para o Senhor, de ter ousadia, de ter força, de ter coragem, de entender que você pode sim tropeçar, cair, mas o Senhor te ajuda a levantar, porque eu acho que a gente merece uma vida de abundância, né? Uma vida, por mais que a gente passe por provações, por fases realmente mais difíceis, mais complicadas, Deus nos prometeu uma vida de abundância, então que a gente busque essa abundância com todos os percalços, que a gente não tenha medo. Se você está perdido, não sabe por onde começar, a primeira ajuda é do Senhor, mas busque ajuda, pesquisa na internet, peça algum familiar, alguma pessoa que te ama muito para te ajudar aí nessa mudança, né? Às vezes a gente precisa de um tranco, né? Quantas vezes a gente não precisou mudar na nossa vida pela dor, né? A gente teve ali a oportunidade de mudar pelo amor, mas precisou de uma notícia ruim, de um empurrão, de um tranco pra gente poder mudar aquela situação, né? Então que a gente tenha realmente essa coragem, essa força, essa garra, essa ousadia, não tenham medo das críticas, né? Só a gente sabe o que é melhor pra gente. Então sempre que você se sentir angustiado, é o momento de agir, de ter força. A gente precisa também, gente, entender que nada acontece da noite pro dia, né? Pra mudar um hábito ou uma situação. Então, se junto com a nossa tomada de decisão, a gente tiver persistência, resiliência, dedicação, constância, fé, foco e paciência, ninguém segura e sai todo mundo da zona de conforto. Um grande beijo. Olha aí, ó, Gabi Salume, influencer, né? Consultor de moda. Valeu, obrigado, Gabi. Participação
de mulher, assim, né? Já chega, já batendo na gente. Rasgando, né? Já, como diz o outro, acelerando a curva. Agora, gente, olha só, a Gabi falando ali sobre até essas formas de sair, a determinação, o senhor falou do planejamento. E como lá, por exemplo, nós falamos, pra gente, para quem é os crentes, os evangélicos, aqueles que querem viver essa vida de fé, a gente sabe que a fé também, normalmente, é um desconhecido. E a gente tem um medo disso gigantesco. Como vencer, controlar esses medos, pastor, para sair da zona de conforto, ir para um desconhecido, ir para um outro lugar, entrar na barriga de um peixe aí, ao invés de você ir para Betim, você vai para Contagem, como é que é? O X da questão para a fé se chama relacionamento. Quanto mais relacionamento com Deus eu tenho, mais eu acredito que Ele é poderoso para fazer. E eu dependo dEle. Então, quando nós buscamos ela falou muito interessante, acho que ela resumiu aqui, né? Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu tenho confiança que eu posso depender e nas horas que Ele me desafiar, porque Deus nos desafia todo dia. Eu falo o seguinte, para eu levantar da cama todos os dias é um desafio. Só que é um desafio tão gostoso porque eu sei que o meu Deus está comigo 24 horas por dia. E a fé é um negócio tão interessante, pastor Serginho, que o ser humano ele já tem uma fé já embutida nele. Deus já colocou vamos dizer assim, um grau de fé em todos nós. Um drive ali de fé. Sim, porque, por exemplo, você sai de casa, né, aquelas pessoas que pegam ônibus, por exemplo. Durante o ônibus, a gente pega ônibus, vai para o trabalho e tal. Aí eu te falo, a gente tem fé, uma fé natural, né? Você entra no ônibus ali, você não pergunta quantas pessoas que pegam o ônibus vão perguntar para o motorista. Deixa eu perguntar, o senhor dormiu bem? O senhor está bem no seu casamento? O senhor tem carteira de habilitação? Ninguém pergunta. O cara senta ali, né, lê um livro tal, até dorme, outros até babam, né, dormindo. Esse cara sou eu. Esse cara somos nós. Então, eles fazem isso, porque é uma fé natural. Ele acredita que aquele motorista que ele não conhece, ele está habilitado e capacitado para conduzi-lo até o seu destino. Então, com Deus é a mesma coisa. Todos os dias nós levantamos. Isso aí é aquela historinha, né, do menino que estava no avião fazendo uma viagem sozinho, entrou na turbulência, todo mundo desesperado, e vendo o menininho lá de boa e tal. E aí que, não, meu pai é o piloto, está tudo certo. Tranquilo. Então, é esse relacionamento que nos ajuda a tomar passos de fé e sair da zona de conforto. Aí você fala, mas Abraão não tinha um relacionamento com Deus de intimidade, mas a obediência nos leva à intimidade e ao relacionamento com Deus. Ele obedeceu, independente de. Até porque nós estamos falando aí, então, de um processo, né? É o processo. Então, é passo a passo, não vai ser algo que de hoje para amanhã você vai ser o cara, né? Mas algo que é essencial nesse processo é o desapego. Porque uma coisa que prende a gente muito na zona de conforto é o apego às coisas. Ou a pessoas. Ou a pessoas, ou a situações, ou a costumes. Abraão, ele não teve apego a onde ele estava, né? Ele teve a direção de Deus, sai da tua terra, vai para outro lugar que eu te mostrarei. Então, ele não se apegou ao que ele tinha. Muitas vezes a gente fica preso numa determinada situação e vivendo um loop infinito na vida, porque a gente está apegado você nunca vai ter um carro bom, vai ter só aquela lata velha enquanto você estiver apegado àquilo ali. Então você tem que desapegar muitas vezes das coisas, dos costumes, de algumas pessoas que não façam bem. De tradições. Para que Deus possa te mostrar um novo caminho e assim você saindo dessa estagnação que às vezes a zona de conforto nos coloca, você possa avançar. E que é até um fator estressor a zona de conforto. Nos estressa, nos deixa ansioso a zona de conforto. Isso faz parte até do adoecimento emocional de grande parte aí do nosso povo, né? Sim. E voltando só um pouco lá atrás, quando a gente estava falando da pandemia, é um negócio muito interessante, porque a pandemia serviu para Deus tirar a igreja da zona de conforto. A gente estava muito, né? Lá, cada igreja e tal. Aí, de repente, Deus faz um boom, que você tem que se reinventar. Gente, eu acho fantástico. Eu gosto muito do texto de Mateus 24, que eu acho que nós estamos ali, né? Falando ali do princípio das dores, já no finalzinho. E Deus fez algo que talvez as pessoas não entendem.
ele pegou, o princípio das dores já está no final, porque a última coisa que Jesus vai falar dele é: o evangelho do reino vai ser pregado para testemunho de todas as nações. Você citou um negócio interessante. Tinha gente que tinha aversão, não gosto desse negócio online, não gosto de tal. De uma hora para outra, ele teve que pegar sua câmera e começar a filmar, ele sozinho ali fazer. E quantos talentos nós descobrimos nesse período de pessoas anônimas. Quantos, né? No nosso meio mesmo cristão evangélico, muitos sobressaíram. Por quê? Porque eles se reinventaram nesse período e descobriram uma forma de evangelizar com uma outra ferramenta. As igrejas hoje, está muito difícil até delas voltarem, porque a maioria hoje grava os seus cultos. Tudo. Sim, verdade. Sim, a grande maioria. Gente, olha só, o programa está chegando ao fim, Filipão. É uma pena. É uma pena, né? Há tanto que discorrer sobre esse assunto, mas a gente deixa aqui para que você de casa aí elabore isso aí. Cuidado também para não se estressar com isso, não se sobrecarregar com essas mudanças aí. Pastor Wellington, brigadão. Eu que Filipão, agradeço. Sempre bom fazer o programa Maravilhoso, contigo. como sempre, Serginho. Tamo junto. E, pessoal, lembre-se, na chamada de Abraão, né? Sai do meio da tua terra, não é para deixar a família, é para mudar o jeito e para ser do jeito de Deus. Então, seja o que Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Não mude de canal, continue na nossa programação e marcamos o encontro até o nosso próximo Agora é com Eles. Deus abençoe. Para cima.